E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você curtisse logo no início esse vídeo. Gostaria que você se inscrevesse no canal, por favor, compartilhasse com pelo menos um amigo que vai me ajudar muito. Como vocês puderam ver, eu tô aqui numa outra parede, não vou nem chamar de cenário, mas eu troquei aqui de espaço. E sem mais demora, vamos logo começar o caso de hoje, que tá super interessante. O caso de hoje é sobre dois serial killers que aterrorizaram Manchester ali pelo período da década de 60. Vou falar sobre o Ian Brady e a Myra Hindley. Então agora eu vou começar falando um pouco sobre a vida dos dois e depois a gente vai passar ali para a parte dos crimes. Ian Duncan Stewart nasceu na região pobre de Glasgow, na Escócia, em 2 de janeiro de 1938. Sua mãe era Peggy Stewart, que era uma garçonete de 28 anos de idade, e ela era mãe solteira. A identidade do pai do Ian é desconhecida, apesar da mãe dele ter dito que ele era filho de um repórter que faleceu meses antes do seu nascimento. Mesmo assim, a gente não tem a identidade certa aqui. Peggy estava passando por dificuldades financeiras, ela não estava conseguindo sustentar o Ian sozinha. Ela trabalhava como garçonete, vivia só ela e ele. E então, quando o Ian tinha 4 meses de idade, ela decidiu que era melhor entregá-lo a outra família que pudesse lhe dar mais condições de vida. E é aí que ela dá o Ian para o casal John e Mary Sloan, que já tinham outros 4 filhos, e aí eles passaram também a cuidar do Ian. Peggy então sempre ia visitar o filho assim que podia, mas conforme ele ia crescendo, ela ia diminuindo ali a frequência das visitas. Então, quando o Ian tinha 12 anos de idade, a sua mãe casou com um rapaz chamado Patrick Brady, e então os dois se mudaram para Manchester. E o Ian quase nunca via a mãe. O Ian não sabia que a Peggy era a mãe biológica dele. Ele sempre a via quando ela o visitava, mas ele achava que era apenas uma tia, a tia Peggy. Até que eventualmente ele descobriu que ela era sua mãe. Isso não mudou assim muita coisa na prática, mas mesmo assim ele continuou com seus pais adotivos normalmente. Já a adolescência do Ian, ela foi conturbada. Apesar dele ser um garoto muito inteligente, nesse período ele passou a se interessar de forma obsessiva pela ideologia ariana de Hitler, lia livros sobre o assunto em alemão. Ele colecionava suásticas e era conhecido como um fanático do nazismo mesmo. Ian também, com seus 16 anos de idade, ele colecionava 3 prisões por roubo. Então, nessa fase do Ian, todos acharam melhor que ele fosse morar com a mãe biológica em Manchester, na Inglaterra. Então, ele saiu ali da favela de onde ele morava, foi morar com a mãe e com o padrasto. Ele adotou o nome do padrasto, passando a se chamar Ian Brady, e então ele começou a se adaptar àquela região. Ele começou a trabalhar em um supermercado, mas também, paralelamente a isso, ele começou a se encantar pelos escritos de nada mais nada menos que o pai do sadismo, o Marquês de Sade, onde para ele só importava o seu prazer e pouco importava se era preciso outra pessoa sofrer para isso. Então Ian começou a consumir muito vinho, ele nunca tomava cerveja porque para ele isso era inferior. E ele só consumia também vinhos alemães. E então, aos 17 anos de idade, ele foi para a prisão de novo. E durante esse período, ele aprendeu contabilidade na prisão. E quando ele saiu da prisão, ele foi de emprego em emprego, até ele conseguir ali um cargo na empresa Millwards Merchandise, que era lá que ele podia usar o que ele aprendeu na prisão, que era a contabilidade. Então, agora que a gente já conhece um pouco da vida do Ian, a gente vai começar a falar sobre a Myra. Myra Hindley nasceu em Manchester em julho de 1942 e era a filha mais velha de Millie e Bob. Bob era alcoólatra e abusou fisicamente de Myra e chegou a obrigá-la a bater numa criança da vizinhança após a mesma debochar dela. E caso Myra não o fizesse, quem seria espancada seria ela mesma. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o pai da Myra teve que servir no fronte, e com a saída do seu pai e o nascimento do seu irmão mais novo em 1946, a família se viu obrigada a morar com a avó, que se chamava Ellen Maybury. Mas mesmo depois, com o fim da guerra, os pais da Myra se separaram e aí ela passou a morar em definitivo com a avó mesmo. Myra era considerada uma garota inteligente, ela nadava muito bem e tirava boas notas na escola, mas Myra não era considerada muito feminina pelas pessoas da escola, e então ela foi apelidada de Square Arse,
que significa bunda quadrada, por conta dos seus quadris serem largos, mas isso não era algo que a afetava diretamente. Myra, então, era muito solícita com as pessoas e então, na sua adolescência, ela começou a trabalhar como babá, onde era muito conhecida na região onde vivia, mas aos 16 anos de idade ela largou os estudos para conseguir um emprego de balconista em uma empresa de engenharia. Durante a sua fase pré-Ian, o único acontecimento marcante na vida da Myra foi o falecimento de um amigo muito chegado, o Michael Higgins. Ela o considerava como um irmão. Então, certa tarde, ele a convidou para nadar em um lago. A Myra recusou e então ele foi nadar sozinho. E então ele acabou se afogando, o que fez a Myra se sentir muito culpada, pois como ela era uma ótima nadadora, ela achava que se ela tivesse ido, ela teria evitado a morte do amigo. Então ela passou muitos anos se culpando por aquilo. Um tempo depois, a Myra ficou noiva de Ronnie St. Clair, mas eles ficaram pouco tempo juntos, pois para Myra o que ela sentia não era o suficiente para eles se casarem, então eles terminaram o relacionamento. Aos 18 anos de idade, a Myra ela é contratada na mesma empresa que o Ian e é lá que eles se conhecem. Myra se apaixonou instantaneamente por Ian, mas Ian não queria nada com ela, ele a ignorou praticamente por um ano. E durante esse tempo, a Myra, completamente apaixonada, ela escrevia no diário dela muitas coisas sobre o Ian. Ian isso, Ian aquilo. Ela dizia que ele era egoísta e fiel e ela o amava. Até que depois de um ano, ele cede e se oferece para acompanhá-la até em casa, depois de uma festa de Natal. Então ele a convida para sair, ela aceita e ele a leva ao cinema. Enquanto todos os casais iam para o cinema para assistir James Bond, que é um clássico, o Ian a levou para assistir The Nuremberg Trail, que é um filme sobre um julgamento de uns nazistas aí, e ele levou para esse encontro super romântico, né? Então, geralmente, depois dos encontros, eles iam até a casa da Myra para beber vinho alemão, e nesses encontros ele dizia que assassinato e estupro não era errado. Aí o Ian passou a induzir Myra a ler sobre Hitler, sobre Marquês de Sade, porque ele queria que ela fosse como ele. Então, enquanto isso acontecia, o relacionamento não era consumado. Ian tinha Myra nas mãos, ele fazia joguinhos com ela, eles saíam, Ian sumia, ele aparecia depois de meses e isso se repetia, o que deixava a Myra muito entregue. Eu não sei, cada vez que ele fazia isso, ela se apaixonava ainda mais, ele a tinha nas mãos. Até que certa vez o relacionamento é consumado e ele tira a virgindade da Myra de forma muito violenta e à base de mordidas. Então ele percebe que ela é uma pessoa que ele pode contar, pois ela aceitava a violência. Myra então passou a querer agradá-lo de qualquer maneira. O seu jeito de se vestir, de se maquiar, ela tingiu o cabelo, ela platinou o cabelo para atender às expectativas arianas que o Ian tinha sobre as mulheres. Até ensaio pornográfico ela fez para ele, já que ele adorava tecnologia, então ele tinha um estúdio na casa dele para revelar fotos. Ele inclusive chegou a dizer para ela que não existia nenhum Deus, o que a fez parar de ir à igreja. Então o relacionamento estava durando e o Ian passou a compartilhar com a Myra suas fantasias sádicas em forma de estupro, assassinato, e a Myra o incentivava. Então os dois eles passaram a ler mais sobre pedofilia, assassinato, incesto, e todos esses livros que eles liam era para saber como fazer um crime perfeito, como que os crimes eram cometidos. Então eles estudavam isso. Eles leram, por exemplo, um livro chamado Compulsão, que contava a história da morte de um garoto por outros 2 adolescentes, e o argumento do livro era um argumento contra a pena de morte, mas na cabeça sádica deles o livro serviu para eles verem onde que os criminosos haviam errado. Então eles começaram a bolar um plano para fazer o crime perfeito. O plano era que a Myra se disfarçasse, raptasse uma criança, então os dois levariam a vítima até os pântanos. Lá eles agrediriam a vítima sexualmente, a matariam e enterrariam o corpo lá mesmo. E então eles colocam o plano em prática. A primeira vítima foi Pauline Reed, que tinha apenas 16 anos de idade e que estava a caminho de um baile. Isso foi em 12 de julho de 1963. A Myra tinha por volta de seus 21 anos e o Ian 25, por aí. Myra então atraiu a Pauline até a região de Saddleworth,
Moor, que é o pântano, com a desculpa de que ela havia perdido um lado das suas luvas e que ela queria a ajuda de Pauline para encontrá-la. Então, chegando lá no pântano, o Ian surpreende Pauline, a agredindo sexualmente e posteriormente cortando a sua garganta por trás, enquanto Myra assistia a tudo. Depois disso, os dois queimaram o corpo e o enterraram no pântano. Então, depois deles terem tido essa primeira sensação de como era matar, 5 meses depois, eles fazem de novo, no dia 23 de novembro. Dessa vez, a vítima foi o jovem John Kilbride, de apenas 12 anos de idade. Myra se aproximou dele em um mercado da cidade e lhe ofereceu uma carona para casa. Ela disse que lhe daria um pouco de vinho, mas que teria que fazer um desvio no pântano antes. Então, chegando lá, a vítima é surpreendida pelo Ian, agride sexualmente, tenta cortar o pescoço do garoto com uma faca, uma lâmina serrilhada, mas ele não consegue, e então ele o estrangula com um barbante. Então, depois disso, eles só foram cometer o próximo crime depois de 7 meses. Sempre tinha um intervalo relativamente grande, mas eles tentavam durante esse tempo cometer os crimes, mas tinham crianças que não caíam na jogada deles, então não dava certo. Então, em 16 de junho de 1964, Myra atraiu Keith Bennett, de 12 anos, até sua van. Keith estava a caminho da casa da sua avó nesse dia, quando foi abordado por Myra. Ela então dirigiu até um acostamento perto do pântano. Ian leva o garoto enquanto Myra vigiava. Ian apareceu 30 minutos depois de ter agredido sexualmente o garoto e tê-lo estrangulado. O corpo do Keith nunca foi encontrado. 6 meses depois, no dia 26 de dezembro de 1964, é comemorado o Boxing Day, que é basicamente um feriado que acontece um dia depois do Natal, onde acontecem várias feiras na cidade e então a cidade fica cheia de eventos. Nesse dia acontecia uma feira e a pequena Leslie Ann, de apenas 10 anos de idade, estava acompanhada de seus vizinhos. Isso era pelo período da tarde, até que em certo momento o casal conseguiu atrair a atenção de Leslie e a raptaram para a casa deles, onde ela foi despida, amordaçada e forçada a posar para fotografias antes de ser agredida sexualmente e morta com um corte no pescoço. Esse caso em específico da Leslie é muito pesado, foi muito difícil de ler, porque antes de matarem a Leslie, eles gravaram a tortura. Então, inclusive, durante o julgamento tem ali 16 minutos de fita, onde a gente consegue ouvir a Leslie chamando pela mãe, pelo pai, por Deus, pedindo pelo amor de Deus, não me machuque, tá doendo, eu preciso ir pra casa. Então, são minutos de muita agonia e ela era apenas uma criança de 10 anos e os dois simplesmente, sem compaixão nenhuma, frieza total. Inclusive, eles tiraram uma foto da Leslie, que ela estava amordaçada com um cachecol da Myra. É a última foto que tem da Leslie, eu não vou colocar aqui, acho que não precisa disso, mas é um caso muito, muito comovente mesmo. Então, na manhã seguinte, os dois dirigiram com o corpo da Leslie até o pântano, onde a enterraram em uma cova rasa. Então, só pra gente entender, eles assassinavam essas crianças e para as famílias eles eram pessoas desaparecidas, ninguém tinha noção de que se tratava de um casal assassino. Então ninguém tinha uma pista de nada, ninguém via nada, eles faziam tudo muito bem pensado. E então eles nunca foram suspeitos de nada. Eles só foram pegos porque foram entregues. Inclusive, se não fosse por isso, sabe Deus quantas vítimas a mais esse casal faria. Mas depois a gente chega lá. Então, passado alguns meses, tem 2 narrativas para o que eu vou falar. Primeiro, eles tinham um cunhado chamado David Smith, e o David ele era casado com a irmã da Myra, chamada Maureen Smith. A primeira narrativa é que a história começou com o Ian compartilhando com o David seu desejo de roubar e assaltar bancos. E a segunda narrativa é de que o Ian teria se vangloriado de seus assassinatos e que David não teria acreditado. Então, por conta disso, o Ian convidou o David para ir à sua casa, qualquer dia desse, o Ian ia chamá-lo, para que ele pudesse ver um experimento. E então, passando agora para o 5º e último assassinato,
que foi no dia 6 de outubro de 1985, Ian conhece o aprendiz de engenheiro chamado Edward Evans, de apenas 17 anos de idade, na estação ferroviária de Manchester. O Ed era homossexual e Ian e Myra o convidaram para a sua casa para tomar um drink, e Ian disse que Myra era sua irmã. Então, depois deles beberem muito vinho, o Ian sai de casa e vai buscar o David, mas o David, de primeiro momento, ele não entra. O Ian pede para que o David espere do lado de fora até que o casal acenda uma luz, que é um sinal para que o David entrasse. Isso, então, posteriormente acontece, e o David entra, e depois de um tempo ele fica sozinho na cozinha, até que ele escuta um grito. Então ele vai em direção a esse grito e vê Ian com um machado na mão acertando a cabeça do Edward. E depois, soltando esse machado, ele estrangulava o Edward com um cabo elétrico. Nesse momento é dito que o David estava em choque, e então ele ajudou o casal a limpar toda a cena do crime. Ian, durante o assassinato, teria machucado o tornozelo, o que tornou difícil a remoção do corpo. Então eles enrolaram o corpo da vítima em sacos de plásticos e colocaram no quarto de visitas. E então, antes de David ir embora, o fizeram prometer de que ele voltaria para ajudar a dar fim no corpo. O David então vai embora em choque. Ele chega em casa, conta tudo para sua esposa e liga imediatamente para a polícia. No dia seguinte, a polícia vai até a casa do casal e eles encontram o Ian escrevendo uma nota para a empresa onde ele trabalhava, alegando que ele não iria trabalhar por conta do tornozelo machucado. A polícia então vasculhou toda a casa até eles encontrarem o quarto de visitas. O quarto estava trancado e a Myra disse que a chave estava no seu local de trabalho. Mas, ao lhe ser oferecido uma escolta até o trabalho para buscar a chave, a Myra desconversa e abre a porta do quarto, e então o corpo do Edward é encontrado. Quando questionados, Myra desconversou e Ian alegou que matou a pessoa por conta de uma briga e alegando de que foi um acidente. Ian acabou sendo preso enquanto Myra permaneceu em liberdade por mais 4 dias, ocupada em abandonar o emprego e dar entrada em benefícios trabalhistas. Durante o interrogatório, Ian Brady tentou incriminar David pelo assassinato e isentar Myra da participação. Entretanto, David apontou as malas que havia ajudado a dispor os itens incriminadores, bem como apontou o interesse excessivo de Brady por estações de trem. A polícia então procurou por indícios dessas bagagens e encontraram um recibo de bagagem escondido dentro do livro de orações de Myra, na casa do casal, o que os levou a rastrear as malas na estação, encontrando no conteúdo diversas provas, como 9 fotos pornográficas de uma criança com um lenço na boca, bem como a fita de áudio, ambas provas da tortura, abuso e morte de Leslie. Mais tarde, encontraram na casa um caderno com o nome de uma das vítimas rabiscado, o que era uma prova do envolvimento do casal. Encontraram ainda uma foto em especial que mostrava Myra posando nas regiões dos pântanos, o que os levou a desconfiar do local. Daí em diante passaram um mês vasculhando a região, acabando então por encontrar o corpo de Leslie. O julgamento do casal começou em 19 de abril de 1996 e durou 14 dias, e terminou com ambos sendo considerados culpados de assassinato. Para a sorte deles, a Inglaterra aboliu a pena capital semanas antes deles serem presos, e então eles foram condenados à prisão perpétua. 19 anos depois da condenação, em novembro de 85, o Ian ele é transferido da prisão para um hospital psiquiátrico de segurança máxima após ter sido diagnosticado com psicopatia. Foi lá que o Ian confessou o assassinato de Pauline Reed e Keith Bennett, e então a investigação foi reaberta. Ambos foram levados para o pântano pelos pesquisadores para mostrar onde os corpos haviam sido enterrados. Em 1º de julho de 1987, o corpo de Pauline foi encontrado não muito longe de onde estava a Leslie. O corpo de Keith Bennett, no entanto, nunca foi encontrado, como eu havia mencionado antes. Em novembro de 2002, depois de passar 36 anos na prisão, Myra morre aos 60 anos de idade devido a problemas respiratórios. Já Ian, com sua imensa necessidade de estar no controle, fazia muitas greves de fome,
Segundo ele queria voltar para a prisão para que pudesse morrer de fome sem a alimentação forçada que lhe davam na instituição psiquiátrica. Então, em 15 de maio de 2007, Ian morre de insuficiência cardíaca causada por doença pulmonar grave, já que os dois fumavam muito. A equipe do hospital considerava Ian um esquizofrênico paranoico e ele era tratado com drogas antipsicóticas, às vezes contra sua vontade mesmo. E segundo o inquérito, Ian era frequentemente mal-humorado e agressivo com a equipe. E agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse caso. Se vocês já conheciam essa história, foram 5 vítimas mortas de maneira muito terrível. O Keith nunca foi encontrado. Até hoje a família é muito angustiada com isso. Então eu gostaria que vocês deixassem um feedback aqui embaixo nos comentários e que também dessem sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu te vejo na semana que vem. E é isso.